Palavra aberta. Regras do Conselho Nacional de Política Criminal sobre a presença de religiosos nos presídios brasileiros geram insatisfação entre os evangélicos. Nesta semana foi publicada uma resolução com diretrizes e recomendações referentes à assistência socioespiritual e à liberdade religiosa dos presos. Um dos pontos que mais causaram reações foi o que proíbe o chamado proselitismo religioso, que é a conversão ou tentativa de convencimento a uma crença. Segundo o documento, será garantida a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, estigmatização e racismo religioso. A resolução foi recebida pelo segmento protestante como uma proibição da presença de pastores nos presídios. O trabalho das igrejas nas cadeias brasileiras é comum há décadas, com conhecidos casos de ex-detentos que se recuperaram por meio dessas atividades. Agora, o Ministério da Justiça procura esclarecer essa resolução e chegar a um consenso sobre os pontos mais polêmicos. Para debater o assunto, eu recebo agora, aqui no Palavra Aberta, o professor de Ciência Política e Sociologia do Cefet-MG, doutor em Ciências Sociais, especialista em Políticas Públicas e pesquisador do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, professor Luiz Cláudio de Almeida Teodoro. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Obrigada pela presença. Obrigado, Cátia. Obrigado pelo convite. Estou recebendo também o pastor Divino Antônio dos Santos, que é capelão do sistema prisional do Ministério Luz do Cárcere, que é ligado à Igreja Batista Getsemane. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Muito obrigado, Kátia. Eu vou começar ouvindo o professor Luiz Cláudio. O senhor pode, em linhas gerais, falar mais para a gente sobre essa resolução e por que, no entendimento do senhor, foi necessário publicar essas regras? Kátia, foi necessário a revisão dessas regras, né? Essa colocação já tinha sido feita em 2011, a última vez que as regras foram revistas, né? A Lei de Execução Penal, né? A LEP, que rege a questão prisional no país, ela coloca de forma muito geral, né, essa questão do atendimento espiritual, e foi necessário, então, rever algumas coisas para poder regulamentar isso no país. Se perdeu muito essa questão da religião dentro das prisões. Os estados tratam de forma muito diferenciada, né, a questão do acesso, a forma de organização religiosa, e era necessário então fazer essa revisão, né, pelo Conselho. E aí só para destacar, né, de que o Conselho ele não é um órgão do Estado brasileiro, né? Ele, óbvio que os membros do Conselho são indicados pelo Executivo Federal, mas ele é formado por professores, o pessoal do direito, né, que fazem amplos estudos na área. Por isso essa revisão. E ao longo desses últimos anos, desde 2011, né, que o senhor está dizendo, a última publicação havia sido feita em 2011. O que se observou sobre a presença de religiosos nos presídios? Ela vem aumentando cada vez mais, né? As religiões elas fazem um trabalho que é fundamental dentro dos presídios de acompanhamento, não só de levar a palavra, mas também algumas denominações religiosas ajudam os presos, né? A gente sabe que a questão de presos e presas no país, o Estado dá pouquíssimas condições, né, de reintegração dessas pessoas. Muitas delas não recebem ajuda dos familiares, são abandonadas pelos familiares e vivem em função do Estado. Então as igrejas têm esse papel não só de levar a palavra, mas levam kits de higiene e alimentação, né, fazem trabalhos extremamente importantes dentro dos presídios. E nesse trabalho, inclusive, de acalento espiritual, né, isso traz coisas positivas para dentro da própria unidade prisional, né, porque acalma presos e presas. Mas apresentou-se algum problema? Tem também um lado negativo? Tem, porque estava comentando isso com o pastor Divino agora há pouco, né? Infelizmente, apesar da Lei de Execução Penal ela ser única para o país, cada estado tem uma organização diferente, né, do seu sistema prisional. Então você tem estados, por exemplo, que permitem dinheiro circular dentro do presídio, né? Isso é normal. Inclusive você não tem nem uniforme, né? E as pessoas, os presos e presas podem andar com dinheiro.
E no Mato Grosso, eu vi no Mato Grosso do Sul, eu tive nesse presídio, você teve um problema, por exemplo, com uma ala de evangélicos, chamada de forma geral de ala de evangélicos, em que outros presos só podiam acessar essa ala se pagasse o dízimo, né? Então acabou se transformando, de certa forma, num comércio, pelo menos naquele local, né, esse tipo de coisa. Em Minas a gente não tem dinheiro circulando, né? Mas a grande discussão que eu acho que regulamenta a questão da lei é de que as igrejas elas têm que sim, né, levar a conversão, né, levar o arrependimento, mas talvez numa primeira preocupação de trazer essa pessoa a pensar na própria vida e não necessariamente tá ligado a uma determinada denominação religiosa. Então, para que você converta, você tem que estar ligado exatamente a essa determinação. E aí, só para me fechar um exemplo concreto aqui em Minas, e não com essa questão do dinheiro diretamente, mas num presídio em Governador Valadares, houve os Dia dos Pais, uma determinada igreja evangélica foi fazer a festa do Dia dos Pais e só podia acessar a festa quem fosse da igreja, né? Então eu acho que, né, a revisão, né, sobre isso vem um pouco para a gente poder minimizar, né, o próprio preconceito. Eu acho que é isso, não é isso que as igrejas querem, né? Imagino que não é isso que as igrejas querem, mas é isso que acaba acontecendo dentro dos presídios, infelizmente. Gostaria de ouvir agora o pastor Divino Antônio dos Santos. Por que o segmento protestante, pastor, viu essa resolução como uma proibição da presença de pastores nas cadeias? Kátia, resolver e fazer as correções que no proceder da caminhada é de total legitimidade. Porque no processo da caminhada, o sistema, qualquer coisa precisa ser revista. Na verdade, a gente mesmo tem um carro de quando em quando a gente precisa lavar ele, precisa dar uma regulada no freio, nos faróis. E o sistema prisional não é diferente disso, não é verdade? No entanto, a nossa interposição está exatamente no fato de que, tentando reparar uma circunstância, cria uma dificuldade, cria um impasse e uma anulação até mesmo de uma coisa que já está funcionando. Porque o trabalho da evangelização, o trabalho da assistência, que eu digo até não só de evangelização e muito menos de fazer proselitismo, o braço da igreja dentro do presídio é o braço social da igreja, é o braço da compaixão, da misericórdia, da generosidade, né, da tentativa de reaver o sujeito para dentro da realidade social. Então, o nosso impasse está exatamente em que, tentando resolver-se um problema que não é do nosso acordo também de se ter dentro do sistema prisional, essa diferenciação, porque eu sou evangélico, ou porque eu sou esse ou aquele, sigo essa ou aquela região, eu tenho esse privilégio. Não, dentro do sistema prisional, todos estão sob a mesma lei. A mesma lei. E a participação da igreja, ela se torna de interesse público, que é uma parceria. Aí vem a questão da laicidade do Estado, não é verdade? Mas essa parceria Estado-Igreja é de fundamental importância para a nossa população carcerária, e não somente para a população carcerária, mas para a população de um modo geral, porque isso traz paz dentro do sistema prisional, isso traz tranquilidade dentro da unidade prisional, né? E traz essa cooperação. Então, o nosso ponto específico, Kátia, na busca de se resolver um problema, cria-se outro, então, que é a proibição da evangelização, da assistência religiosa, de fato, dentro da unidade prisional. Até mesmo porque a própria resolução traz no seu bojo, aonde diz respeito da unidade, dizendo o seguinte: a unidade, o Estado em si, não pode interferir na negociação ou no trato de cada religião para o exercício da sua fé, certo? E quando vem se proibindo o proselitismo, interferir, o Estado interferir diretamente naquilo que faz base, que dá estrutura para se realizar o trabalho. Então,
É isso que foi citado pelo professor Luiz Cláudio, de circulação de dinheiro, de delimitação do que seria, entre aspas, um território da igreja dentro do presídio. Isso aí não seria necessário mesmo? Sim, é exatamente. Nós temos essa visão. Precisa fazer-se essas correções. Os ajustes que a caminhada vai fazendo acontecer. Porque, de repente, isso é privilégio. E dentro do sistema prisional não pode haver esse tipo de privilégio de discriminação. Tem uma classe específica aqui. Aí é um PCC, vamos dizer, né, religioso dentro do sistema. Aí o senhor está dizendo que essa questão do proselitismo religioso, que é impossível dar assistência socioespiritual aos detentos sem... digamos assim, vou tentar usar talvez os termos mais adequados, sem convidá-los a conhecerem, por exemplo, a Bíblia, sim, o que é aquele segmento dentro da fé, né? Vamos dizer assim, a fé como tal. É impossível dissociar isso? É impossível porque eu quero até fazer sugerir ao Conselho que eles façam uma nova nomenclatura dessas palavras. Porque o proselitismo, ele já é um termo muito rançoso, cansativo, e ele transmite muito a ideia de que eu vou pegar você na marra e você vai ter que engolir o que eu creio. Na verdade, o Evangelho não é isso. O Evangelho é as boas novas de Cristo, é as boas novas de Deus, onde a compaixão, a misericórdia, a generosidade, né, assiste a pessoa. E o Evangelho não é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Por isso, o Evangelho nos comunica dizendo o seguinte, olha, Cristo vive em mim, é a natureza de Deus em nós. Então, evitar a possibilidade de transmissão dessas verdades confronta diretamente com aquilo que nós temos para passar. O Evangelho é a minha vida, Kátia. É o meu estilo de vida. A minha fé é aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. Então, quando nós queremos levar o Evangelho para as pessoas que estão dentro do sistema ou para qualquer outra pessoa, olha aqui, existe um estilo de vida diferente, aonde aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, por um estilo de vida. Então, o senhor está me garantindo assim, para mim não, né? Mas dentro do contexto. Né? Dos seus argumentos, que não há práticas que forcem ou que obriguem, né, as pessoas a se converterem a determinada religião. Não, de maneira nenhuma. Professor Luiz Cláudio, o senhor concorda, ou qual que é a visão do senhor a respeito de que seria possível, na prática, dar essa assistência ao presidiário sem também levar para ele as crenças de determinada religião? Eu acho que é possível, e aí vou retomar a fala do pastor Divino, eu acho que é possível. Eu acho que buscando, né, o próprio Evangelho, né, de que a ideia da conversão, do arrependimento, enquanto cristãos, né, você pode colocar isso de várias formas, sem necessariamente ter que ligar as pessoas a uma denominação religiosa, né? Inclusive para dar paz para essas pessoas. Você imagina a situação de presos e presas nesse país, né, sem a preocupação do Estado, sem a preocupação da sociedade, já são pessoas que estão ali dentro sofrendo muito. Se as igrejas, de uma forma geral, levam alguma palavra, né, consegue trazer algum conforto para essas pessoas, é fundamental, né? E não necessariamente você ter que ligar isso a uma determinada denominação religiosa. Eu acho que essa é a grande questão, né? E a gente está falando aqui, né, dos protestantes, dos evangélicos de forma geral, mas cabe também a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, que é uma igreja cristã, e que soltou, inclusive a CNBB soltou, né, uma nota elogiando a nota do Conselho, né? Mas cabe à Igreja Católica, eu acho que inclusive abrir para outras denominações, né, as religiões de matriz africana, né? Eu acho que o respeito ele tem que vir como um todo, né? Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Então, meu ponto é esse, né? Eu acho que as igrejas têm um papel que é fundamental dentro do sistema prisional, que é fundamental hoje, porque o Estado não ocupa, mas não dá para ter uma cobrança, entre aspas, de estar ligado a uma certa denominação. Há um pensamento, professor, de que as igrejas também estão em busca de seguidores, de fiéis, no caso da Igreja Católica, né, de seguidores, no caso
da igreja protestante, esse trabalho também ele não é feito com essa intenção de fazer o, entre aspas, rebanho crescer? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que isso é consequência. Eu acho que isso é uma consequência natural do trabalho das igrejas. Mas ela não pode ser o princípio, o início. Né? Eu acho que se a gente abre, regulamenta para as várias denominações fazerem um trabalho sério, como várias fazem de fato, aquelas pessoas consequentemente vão, né, optando por uma, por outra, mas isso tem que ser consequência. Isso não pode ser o princípio da religião, né? E eu digo, nesse sentido. E o senhor tem dados ou uma percepção dessa consequência, palavra usada aqui pelo professor Luiz Cláudio, sim, claro, de detentos que se converteram? Milhares de pessoas. O senhor pode né? dar exemplos para a gente? Olha, existe um apóstolo, hoje ele é conhecido como um pastor chamado Wesley. Ele passou alguns anos dentro da Nelson Grid, dentro do sistema prisional de um modo geral. Esse moço, ele comia órgãos humanos. E ele estava preso, e essa experiência dele, um dia, quem sabe, você traz ele aqui para ele dar um testemunho também, Cátia. Ele foi transferido de uma cela para outra, e no sistema da Nelson Gria, de duas pessoas no máximo por cela. E ele falou assim, olha, eu te dou uma semana para você me convencer do seu evangelho, do seu Cristo. Caso contrário, eu vou te matar. Certo? E uma semana depois, ele havia e estava convencido de que Cristo poderia mudar a vida dele. E hoje ele se tornou um pastor e um pregador, uma pessoa com quem eu trabalhei. E o pastor Ricardo está aqui e ele tem uma amplitude muito grande de contato também com ex-egressos, né, e com o próprio sistema prisional diretamente. E nós temos dezenas de pessoas. Certo? Agora mesmo temos o Santos lá, né? Que está lá sempre conosco, que é um amigo, um parceiro. Hoje, a Igreja Batista Getsemane, por exemplo, ela está presente em todos os presídios de Minas, em todas as cadeias? Não. Nós hoje estamos atuando muito com o Ministério Luz no Cárcere dentro do sistema prisional na grande BH. Uhum. Né? Nós ainda não temos estrutura para ir para toda essa longueza de trabalho. Então Nelson Gria, Dutra Ladeira, a PPP, as unidades Vespasiano, o Cerespes, aquela outra estrutura lá da PAC, não é verdade? Lá Bicas. Uhum. Vocês fazem algum trabalho na Jason, pastor? Jason, já fizemos vários trabalhos lá. Kátia, ainda voltando à colocação do professor, quando você o questiona com a possibilidade da igreja evangélica, ou da igreja de um modo geral, ou de toda a estrutura religiosa, e aqui eu digo qualquer segmento religioso, porque a lei assegura para qualquer segmento religioso a introdução do trabalho dele dentro da igreja, dentro do sistema prisional. A resolução trata das religiões de modo geral. Das religiões, mas a reação que a gente teve mais forte foi da bancada evangélica. Exatamente, porque hoje, vamos dizer assim, a frente cristã, né, a igreja cristã de um modo geral, é a que mais atua lá dentro. Por quê, Cátia? Porque tem valores. Nós temos esse trabalho como um mandamento de Deus. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive doente, você não foi me visitar lá no hospital. Então esse é um trabalho que nós desenvolvemos como um chamamento e como um mandamento. A igreja pode fazer, sim, o trabalho dentro do sistema prisional sem criar esses segmentos. Até porque não é a igreja que cria esses segmentos. Não é a igreja. Dentro da realidade prisional, Cátia, existe uma diferença muito grande da nossa sociedade aqui fora e da sociedade lá dentro. Por isso se chama população carcerária, sociedade carcerária. Você está falando de segmentos, eu estou falando assim, não ficar criando grupos. Exatamente. A igreja não apoia grupos isso. Dentro dos presídios. E nenhuma das nossas igrejas aqui fora, nenhuma das nossas denominações, vamos dizer assim, não é? Elas vão lá para dentro com o intuito de dizer, eu vou abrir aqui a igreja X de Cristo. Né? Agora a nossa denominação é que vai tomar... Não, a igreja não vai para lá com essa proposição. Mas então por que vocês estão entendendo que é uma proibição da presença dos pastores? Se é possível não criar esses grupos, como você acabou de citar. Não é a proibição, a proposta não é a proibição de pastores. É a proibição da não pregação do evangelho. Essa é a questão. Aí é esse o ponto crucial. Porque nós estamos buscando... Somos de pleno acordo com o Conselho, com o Ministério de Justiça, de corrigir esses disparates.
Ninguém dentro do sistema prisional tem mais privilégio do que o outro. Kátia, pois é, eu acho que a diferença, e aí aquilo que o pastor Divino já chamou a atenção, talvez é a palavra proselitismo, né? Porque essa ideia, né, de que é óbvio que tem que levar a palavra, é óbvio que tem que pensar na perspectiva de arrependimento, da conversão, mas a grande questão, né, é essa ligação com a denominação. Né? Sim, talvez se muda o conceito, né? Eu acho que talvez minimize as questões. Agora, precisa regulamentar, eu acho que nisso a gente está de acordo. Eu sou de pleno acordo disso aí. Só que em regulamentar isso, não pode criar ou não se deve criar o impedimento de, entendeu? Porque sem esse elemento da pregação do evangelho, e até porque eu sei que o tempo é meio corrido, né? Mas a questão da pregação do evangelho não é um proselitismo, você vai ter que engolir aqui. Olha aqui, é valores de vida que eu estou trazendo para você. Eu acho que a questão é o conceito. Para mim, o proselitismo não é deixar de pregar o evangelho. Sim, o senhor concorda também com pregação? Com pregação, não tem problema. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Debatemos aqui hoje a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal sobre a presença de religiosos nos presídios brasileiros. Nós conversamos com o pastor Divino Antônio dos Santos, capelão do sistema prisional do Ministério Luz do Cárcere, da Igreja Batista Getsemane. Obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. E recebemos também o professor Luiz Cláudio de Almeida Teodoro, que é professor de Ciência Política e Sociologia do Cefet-MG, doutor em Ciências Sociais, especialista em Políticas Públicas e pesquisador do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também pelos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado às 8h25 da manhã, no Jornal da Itatiaia.